A política industrial do governo fora do foco do mercado sobre os gastos públicos. Principal fator da crise fiscal brasileira, Nova Indústria Brasil, programa de revigoramento industrial do governo brasileiro, que concede pesados subsídios ao improficiente setor secundário nacional, fica fora do radar dos economistas liberais sobre o corte de gastos. Desde a Grande Depressão dos anos 1930 nos Estados Unidos, os governos entenderam a necessidade de conceder incentivos a determinados setores da economia, como modo de estimular o crescimento econômico, gerar empregos e salários, tendo como objetivo, através disso, o aumento do consumo que, por sua vez, gera mais demanda da indústria. Com um programa influenciado pelas ideias do economista britânico John Maynard Keynes, a partir do governo do presidente Franklin Roosevelt que visava estimular a economia dos Estados Unidos e superar a crise provocada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, teve no conjunto dessas teorias, o que ficou conhecido como política keynesiana. Os economistas antagônicos ao pensamento keynesiano criticam ferrenhamente a política de subsídios concedida por governos. Na década de 1970, especialistas como Milton Friedman, ligado à Universidade de Chicago, era um desses críticos. No Brasil, a política keynesiana de estímulo econômico foi implantada nos anos 1940 durante o governo do presidente Getúlio Vargas, no período ditatorial conhecido como Estado Novo. O objetivo estava enquadrado dentro do que o governo chamou de política de substituição de importações, visando a industrialização brasileira e reduzir a dependência do país de itens industrializados de outros países. O apoio do Brasil aos países aliados na Segunda Guerra Mundial, o governo Vargas conseguiu um financiamento externo para a construção da primeira indústria processadora de aço brasileira, da então recém-criada estatal Companhia Siderúrgica Nacional. A ideia do governo na época é buscar o domínio industrial brasileiro desde as suas bases até a produção destinada ao consumidor final. Na década seguinte, durante o governo de Juscelino Kubitschek, essa política ganhou ainda mais estímulos e foi responsável pela introdução da indústria automobilística no Brasil, fazendo o país entrar de vez no rol das economias em desenvolvimento industrializadas. Já na década de 1960, os problemas políticos enfrentados pelo país, que levaram os militares ao poder em 1964, fez com que fosse feito ainda um freio de arrumação com a introdução de uma nova moeda, o Cruzeiro Novo, através do corte de 3 zeros, o que propiciou um certo controle da inflação e a contratação de novos financiamentos externos, favorecendo assim o período do chamado milagre econômico brasileiro, onde o país registrava taxas de crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, que variaram entre 9% a até 14% ao ano, porém com inflação anual em torno de 15% a 20% anuais. Desse modo, o Brasil foi o país que registrou o maior crescimento econômico do século XX, mas também as maiores taxas de inflação do período, o que além de neutralizar qualquer efeito benéfico que elevados níveis de crescimento do PIB podem propiciar em redução da pobreza entre a população de um país, agravou em certos aspectos os níveis de miséria. Observa-se, portanto, que ao promover políticas de estímulo à economia, concedendo subsídios à indústria, seja captando recursos para esse fim por meio do endividamento externo, como foi até os governos militares, ou na concessão desses incentivos por meio do endividamento em moeda nacional, como agora, tem se mostrado vantajoso durante um determinado período curto de tempo, mas também extremamente danoso ao conjunto econômico brasileiro, provocando recessões com inflação elevada por décadas. Agora, as mesmas práticas desastrosas de subsídio a um parque industrial que até hoje só se preocupou em atender unicamente ao mercado interno, já começa a dar sinais de uma nova crise. Contudo, os economistas liberais brasileiros muito pouco abordam sobre esse lado da política fiscal efetiva no Brasil. O grande problema desse tipo de política é que no Brasil ela também é aplicada via financiamento privado, porém tendo o governo como intermediário. Através disso, o governo faz a captação de recursos no mercado privado de capitais para, através de seu banco de fomento, o BNDES, inserir recursos nas empresas beneficiadas. Com isso, o governo acaba consumindo a maior parte do baixo estoque de poupança interna brasileira. Isso, por sua vez, encarece o crédito de uma forma geral devido ao fato de haver pouco dinheiro disponível, além de aumentar gastos governamentais com juros para subsidiar a indústria. O aumento de gastos eleva o déficit público que agrava o endividamento nacional. O mercado, principal credor da dívida pública brasileira, começa a se preocupar, exigindo que o governo tome medidas de contenção de gastos.
O governo, por sua vez, elabora um tímido pacote de contenção de gastos, o mercado não se dá por satisfeito e isso acaba impactando no câmbio. Com isso, a moeda brasileira se tornou a divisa monetária que registrou a maior desvalorização frente ao dólar, dentre uma cesta de moedas das principais economias emergentes. Em contrapartida, a Argentina, sempre vista como mau exemplo econômico na América Latina, tomou um caminho totalmente oposto. Cortou gastos, tomando medidas de austeridade absoluta nas contas públicas, obtendo bons resultados com uma inflação mensal ao redor de 25% ao mês, caindo para cerca de 2,5% mensais. Para fechar com chave de ouro, o país vizinho e principal parceiro comercial do Brasil no Mercosul registrou crescimento de 3,9% no terceiro trimestre em seu produto interno bruto, projetando em 2024 avanço de 5% em sua economia. Enquanto no Brasil, o aumento dos gastos públicos tem provocado inflação acima de 6% em algumas das principais cidades brasileiras e um crescimento comemorado pelo governo de apenas 3,5% em 2024. Contudo, com déficit público nominal próximo de 3% do PIB, os chamados prêmios de risco do mercado de juros futuros que servem de parâmetro de avaliação dos agentes financeiros sobre a qualidade do endividamento público brasileiro, se elevaram aos maiores níveis entre as economias chamadas de emergentes. Já na Argentina, o fluxo de dólares que aportam no país é um claro sinal de que o governo hermano está acertando e o governo brasileiro, errando, quando se percebe a economia brasileira expelindo dólares, obrigando o Banco Central a queimar reservas internacionais para segurar a cotação da moeda norte-americana no mercado de câmbio brasileiro. Em 19 de dezembro, o dólar chegou a custar R$ 6,30, mas com as intervenções do Banco Central injetando dólares, a cotação chegou a cair para R$ 6,07, elevando-se novamente em 12 centavos no último fechamento cambial registrado em 27 de dezembro de 2024. Tudo porque o nível de endividamento brasileiro se arrisca a sair fora do controle e o mercado resolve, por isso, pressionar o governo pelo câmbio. Além disso, o Banco Central também é obrigado a elevar a taxa básica de juros, a Selic, para conter a inflação gerada em decorrência do processo de desvalorização do real. Narrativa de inclusão do pobre no orçamento e a realidade diversa. A grita geral dos economistas ditos ortodoxos, por se dizerem zelosos com a saúde das contas públicas, se dá mais ao redor da composição rígida do orçamento, concebida desde a promulgação da Constituição Federal em 5 de outubro de 1988, na qual estão inseridas despesas fixas que giram basicamente em áreas como saúde, educação e previdência ou seguridade social. Enquanto nada dizem sobre o fato de o governo renunciar a cerca de 560 bilhões de reais anualmente através de impostos os quais são deixados de arrecadar, por meio de incentivos tributários ao setor produtivo nacional. Essas medidas de estímulo econômico, além dos subsídios ao setor elétrico, não parecem inquietar os economistas liberais. Deste montante de 560 bilhões de reais em impostos deixados de serem arrecadados, cerca de 125 bilhões de reais são referentes ao regime tributário especial destinado a micro e pequenas empresas, conhecido como Simples Nacional, o qual tem sofrido questionamentos devido a suspeitas de que alguns empresários, ao atingirem o limite máximo para permanência no programa, estariam criando outras empresas, dividindo assim os registros contábeis para não perderem os benefícios tributários. Essa prática, entretanto, pode vir a ter vida curta no futuro próximo, a partir do momento em que a reforma tributária em apreciação no Congresso Nacional estiver plenamente em vigor em 2029. Contudo, o anúncio do governo para aumentar a faixa salarial isenta do imposto de renda para pessoas físicas, que ganham até R$ 5.000 por mês, gerou críticas, pois o entendimento é que o governo não pode renunciar a receitas, justamente no momento em que o déficit nas contas públicas agrava o endividamento nacional, enquanto a renúncia para grandes empresários do setor industrial jamais passa pelo mesmo questionamento. A política de incentivos e subsídios, com pesado foco na isenção tributária para alguns setores empresariais do país, portanto, acaba encarecendo produtos e aumentando a carga tributária, como vem sendo evidenciado na reforma tributária que propõe isentar produtos da cesta básica e que, em razão disso, promete a maior carga tributária sobre o IVA do mundo, na ordem de 28,5%. Desse modo, o que predomina implícito no debate é o fator distributivo tributário, extremamente condescendente para com os mais ricos, enquanto se mostra fortemente rígido com os mais pobres. Nisso,
Os economistas liberais também são enfáticos, quando a proposta do governo em aumentar a tributação para a faixa de rendas mais elevada sofre severas críticas, justamente dos economistas que pregam o equilíbrio das contas públicas, pois, segundo eles, os ricos já seriam bastante tributados no Brasil. Logicamente, nem o governo e muito menos os economistas liberais têm razão em seus argumentos. Primeiro que o governo, ao anunciar a isenção de imposto de renda para pessoa física com rendimentos de até R$ 5.000 por mês, só o faz por se tratar de uma medida eleitoreira, impossível de ser aplicada no momento atual, pois já comprometeu sua base arrecadatória, isentando grandes empresas do ramo industrial, sob a alegação de estimular o crescimento da economia. Segundo, que os economistas liberais também não agem com honestidade, na afirmação de que os ricos já pagam muitos impostos no Brasil. Se isso fosse verdade, a desigualdade social não seria tão evidente no país. O governo tem pregado a necessidade do retorno da cobrança sobre lucros e dividendos, iniciado no governo Itamar Franco e revogado no governo seguinte de Fernando Henrique Cardoso, permanecendo sem cobrança durante todos os governos anteriores do atual presidente. O governo propõe ainda aumentar em 10% a cobrança sobre pessoa física com rendimento acima de R$ 50.000, como medida compensatória para a isenção do imposto nas faixas de renda mais modestas. A proposta, entretanto, não foi bem recebida no Congresso Nacional, formado por políticos em sua maioria empresários, resultado do regime de organização partidária vigente, onde os partidos políticos são controlados como verdadeiros feudos por seus proprietários e do modelo eleitoral parlamentar, embasado na proporcionalidade do chamado quociente eleitoral e não em um sistema distrital, como ocorre na maioria das grandes democracias globais. A grande questão envolvendo o Congresso Nacional está nos lobbies dos grandes grupos empresariais e de interesse, que acabam gerando privilégios para pequenos grupos organizados do país em detrimento de grande parte da população. Entretanto, os lobbies não ocorrem apenas no Congresso entre deputados e senadores, mas também no próprio governo, como condição de moeda de troca por apoio obtido durante o período eleitoral. É o caso de artistas que apoiaram o governo atual, na condição de que recursos de fundos ligados à cultura fossem enfim liberados, pois estavam contingenciados no governo anterior. Desse modo, mesmo com a crise fiscal, onde o déficit público aumenta e o endividamento nacional se agrava, o governo resolve liberar cerca de 16,8 bilhões de reais, totalizando um volume de 34,4 bilhões de reais em 2 anos, para o financiamento de eventos culturais envolvendo artistas através da chamada Lei Rouanet. Tudo isso, contando com o sonoro e estridente silêncio dos economistas liberais, os quais se dizem preocupados com as contas públicas, mas apenas sob o aspecto da seguridade social, da previdência e dos percentuais fixos destinados ao custeio da saúde e da educação previstos na Constituição. Nesse contexto, fica difícil, inclusive, de levar o discurso de preocupação dos economistas ligados ao mercado de capitais a sério, se eles só têm olhos para determinados tipos de gastos e para outros em nada se manifestam. Não apenas sob gastos com cultura, mas com renúncias fiscais concedidas a grandes grupos industriais, além de financiamentos subsidiados aos mesmos e que também não é objeto de crítica da parte desses economistas. Sem mencionar, é claro, as despesas com altos salários, penduricalhos e privilégios de magistrados, procuradores e militares. Sobre essas despesas, muitos desses economistas sequer têm coragem de manifestar qualquer opinião, muito provavelmente por medo de retaliações ou coisas do tipo.